各位議員。 Senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Tem a palavra o deputado Yao Tengpiu. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo. Senhor Chefe Executivo, o Presidente Xi deu várias orientações importantes para o trabalho dos jovens de Macau e durante as reuniões da APN e da CCPPC deste ano, o Primeiro-Ministro referiu especificamente a questão dos jovens de Macau, incentivando-os na criação de negócios e no acesso ao emprego. Senhor Chefe Executivo, o que é que o Governo tem feito ao longo destes anos ou no futuro e o que é que vai fazer para reforçar e optimizar os trabalhos de formação dos jovens para que a gloriosa tradição do amor à pátria e Macau passe de geração em geração? Muito obrigado. Até a palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão levantada pelo deputado Yao Tengpiu. O Governo de Israel tem vindo a implementar medidas para satisfazer as necessidades dos jovens, criando as condições para o emprego e para o empreendedorismo. Cá temos há vários tipos de ensino, ensino contínuo, ensino recorrente, ensino convencional, para que os jovens possam frequentar esses cursos e têm obtido algum sucesso na promoção do ensino junto dos jovens. É que o hino nacional hoje é aplicado, quer dizer, é ensinado em todas as escolas. E estamos a elaborar uma história da China a serem utilizado como material didático nas escolas. Quer dizer, para conhecer a China de 2004 a 2018, temos subsidiado 50 mil estudantes para se integrarem da situação da China. Temos incentivado para os jovens aproveitarem um país dos sistemas, caso uma rota para se desenvolverem. Esperamos que no crescimento dos nossos jovens, em qualquer uma das fases, consigam cultivar o valor nuclear e amor à pátria, e a Macau temos criado muitas condições. Eu creio que os jovens da Macau têm atualmente muito mais oportunidades. Há bocado falei sobre as oportunidades de aprendizagem, a oportunidade de emprego na sociedade, como há bocado referi, que eu encorajo a participação dos jovens nas atividades associativas, para conhecerem as associações, a sociedade e ser um cidadão responsável. Esperamos também para encorajar os nossos jovens em duas vertentes, para o aperfeiçoamento contínuo, participando em ações de formação. Temos já organizado muitas ações de formação para visitas à China e para aliciar o regresso dos estudantes que concluíram os seus cursos no exterior. E temos criado as plataformas, os mecanismos para os jovens. Tanto eu como o secretário para Assuntos Sociais e Cultura temos mantido um diálogo, para além de eles poderem terem oportunidade de ensino, oportunidade associativa e de terem mais alguém a ouvirem as suas opiniões. Vamos evitar redobrar os nossos esforços nesses aspectos, pois promoverem, poderem ter sucesso e realização profissional. Obrigado. Senhores, obrigado, Sr. Executivo. Deputada Lam Yofong. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo.
A saúde é uma questão que preocupa todos os cidadãos e é um sistema de saúde bom e sustentável, é um tema nuclear. Em novembro de 2018, o senhor afirmou que ia estudar a viabilidade da implementação de um seguro-saúde para todos. Está prestes a terminar o seu mandato. O senhor pode dar resposta às referidas políticas e ações governativas? Como é que o próximo governo vai dar continuidade às referidas ações governativas? Segundo, na resolução de conflitos médicos, os serviços de saúde, enquanto gestores do Hospital Conde São Januário, assumem simultaneamente o papel de tratamento das queixas dos doentes. Este tipo de fiscalização por si próprio faz com que muitos sintam falta de justiça no tratamento de conflitos. Por outro lado, está em curso a produção legislativa no regime legal da qualificação de inscrição para exercícios de atividades profissionais de saúde e, após a aprovação da lei, os serviços de saúde têm de investir muitos recursos no âmbito do estágio, registro, do exercício da atividade e licenciamento dos profissionais de saúde das instituições públicas e privadas. Portanto, a coordenação e a fiscalização do setor de saúde serão intensificadas. Senhor Chefe Executivo, o Governo deve reestruturar as relações de dependência entre os serviços de saúde e o Hospital Conde São Januário através da racionalização da estrutura administrativa e da separação entre o papel de fiscalização administrativa e o do hospital, reforçando a neutralidade, imparcialidade e objetividade dos serviços de saúde enquanto fiscalizadores da saúde pública e privada de Macau. Vai fazê-lo? Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Senhor Presidente, pela questão da senhora deputada Namnyokfon. Quanto ao Seguro Universal de Saúde, eu tinha dito que nós pedimos um estudo à entidade académica sobre o assunto e, neste momento, já foi realizado um estudo e prevemos que em outubro deste ano já podemos conhecer os resultados desse estudo. E acho que será mais oportuno falar sobre este assunto na altura. Nós, em Macau, nós providenciamos a gratuidade de cuidados médicos e o seguro universal de saúde é um conceito muito bom, por outro lado, porque cada um assume a sua responsabilidade pelas despesas dos cuidados de saúde e, por isso, nós temos que saber se a população está disposta a aceitar essa medida para haver uma cobertura geral dos cuidados de saúde. Nós podemos ver em muitas partes do mundo que foram conseguidos sucessos na implementação do seguro de saúde para todos. É por isso necessário elaborarmos um estudo de viabilidade antes, depois uma escutação pública sobre a matéria e assim conhecer a opinião da população sobre o assunto. E sobre a resolução dos conflitos médicos, em 2002 nós criamos o Centro para a Resolução de Litígios de Erro Médico e em 2017 a Comissão de Peritagem de Erro Médico e também entrou em funcionamento para assegurar o pagamento de responsabilidades em caso de incidentes médicos. Assim, podemos, neste momento, estar a dispor de estruturas para salvaguardar os interesses das partes em caso de erro médico. A questão que foi colocada poderá estar relacionada com a eficácia do funcionamento do sistema que nós dispomos neste momento. E na área da saúde, com o alargamento das atribuições, prevemos que há necessidade de uma revisão da legislação, nomeadamente por causa da reestruturação dos serviços competentes, como é o caso da abertura de novas unidades de prestação de cuidados médicos. Em 2018, há 4.357
pessoas e também em 2018 há 7,2 mil milhões e também sobre as despesas na área da saúde. E prevemos que no futuro as despesas irão subir ainda mais. Eu gostaria de ter uma conversa mais em pormenor sobre essa questão, porque durante a minha vida profissional tenho vindo a aprender muito sobre esta área durante 40 anos. Temos ainda muito de aprender com as outras partes do mundo, tanto na América como na Europa e em outras localidades. E mesmo também no nosso país, também podemos ver que o sistema de saúde está a ser aperfeiçoado continuamente. É necessário, nesta área, termos uma consciência da necessidade da resolução dos problemas com que nos deparamos. E, por um lado, temos que assegurar a proteção e depois satisfazer as necessidades da população em termos de cuidados de saúde. No futuro, nós temos ainda muito de fazer, nomeadamente na área da tutela da Secretaria para Assuntos Sociais e Cultura. Provavelmente, em termos de estatuários, regime estatuário, nós temos que proceder a uma revisão. Podemos ver que, neste momento, há cuidados primários, depois cuidados de saúde especializados que nós prestamos neste momento. Com um novo sistema que nós prevemos no futuro, na prestação de cuidados de saúde, temos que haver uma coordenação melhor. Podemos, talvez, adoptar um sistema como nas regiões vizinhas, há uma autoridade para os serviços de saúde que assuma a direção num patamar superior de toda a estrutura de prestação de cuidados de saúde. E quando no passado nós assistimos a um surto de epidemia, nós podemos reparar que houve necessidade de uma recolha de dados. E também, por outro lado, também nós deparamos com a necessidade urgente de tomar as medidas de acordo com a evolução das doenças do ponto de vista patológico. Há necessidade, portanto, de ver como que nós podemos melhorar todo o sistema e quando é que nós introduzimos as alterações. E para satisfazer essa necessidade, isto implica, de facto, também medidas que são tomadas. Neste momento, há 8,4 mil milhões de despesas que todo o sistema implica. E, seja como for, qualquer alteração que nós introduzimos, nós temos que salvaguardar a prestação de cuidados de saúde à população. Esta é a nossa maior preocupação. E essa questão que foi colocada é de fato pertinente. Acho que a senhora deputada está preocupada com a fiscalização, com a qualidade dos cuidados de saúde. É um assunto que nós tomamos boa nota. E no futuro podemos ter um encontro com o secretário da tutela. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Na sequência da divulgação das linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento da Grande Bahia, vamos poder aprofundar a diversificação adequada da economia. Na realidade, os maiores problemas do desenvolvimento são a falta de diversificação industrial e a predominância do setor de jogo. O espaço de reconversão é muito pequeno e, para concretizar a diversificação adequada da economia, a única saída é tomar a iniciativa de participar no desenvolvimento do país. Por isso, as linhas gerais definem claramente a construção de uma baía de lazer e de saúde, fazendo a região do Delta do Rio da Espera um jardim das traseiras de Hong Kong e Macau.
A cooperação aprofundada na área da saúde da Grande Bahia pode ser dividida em dois aspectos. Primeiro, intercâmbio e cooperação dos profissionais da área da saúde. Quanto a isto, os serviços de saúde dos três locais já emitiram, em meados do mês passado, 5 medidas para promover a cooperação conjunta. Segundo, como é que mais de 600 mil residentes podem integrar-se na Grande Bahia num ambiente de qualidade para habitar, trabalhar e fazer turismo? É consabido que os residentes que trabalham e viajam na Grande Bahia receiam ficar doentes. Por isso, é premente a criação de regimes sobre os cuidados de saúde na Grande Bahia. Senhor Chefe Executivo, há que comprar seguros médicos que cubram as 9 mais 2 cidades da Grande Bahia para todos os residentes de Macau, permitindo que estes se integrem na Grande Bahia sem preocupações. Vai aproveitar os recursos do governo para este efeito? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, muito obrigado, Senhor Presidente. Obrigado pelas suas questões levantadas, deputada Chania Glauber. Há bocado eu falei sobre as políticas e sobre os diplomas e já adiantei que os titulares ou as pessoas com a título de residência na China, estamos a pensar em conceder benefícios. E quanto à compra de seguros, estamos a prestar elevada atenção ao título de residência provisória. Ontem, as unidades do interior da China de saúde consultou Macau e pediu Macau para tecer opiniões. O governo de Raim espera que, depois de emitir as regras para a obtenção do título de residente, atuamos para facilitar os residentes de Macau para comprar seguros no interior da China. E estamos a manter contatos com o governo provincial de Guangdong. São agora 17 mil títulos de residência no interior da China assegurados por residentes de Macau. Se houver novidades, nós estamos com vontade. Se os residentes querem viver e trabalhar na Grande Bahia, nós podemos ajudar os residentes a comprar o seguro. Só que só com o lançamento de novas medidas e também novidades com as novas regras da aquisição do título de residente na China, é que nós conseguimos continuar a atuar. E também só com a celebração de um acordo, um protocolo com a província de Hunan, é que nós podemos avançar os trabalhos e estender os nossos trabalhos a toda a Grande Bahia. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputado José Pereira Coutinho. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. A minha questão é sobre as responsabilidades dos titulares dos cargos, em especial os dirigentes de serviços das direções de serviços. No ex-procurador de Macau disse que havia 14 cunhas para aceitar ajudar os altos governantes a trabalhar no MP. E uma é a ex-secretária de Administração de Justiça e a outra é a atual secretária de Administração de Justiça. Em 2009, o Sr. Chefe também referiu que quer construir uma administração honesta e limpa. E depois, em 2014, também reforçou a edificação de um governo íntegro, justo, transparente e imparcial ao serviço da comunidade. Este era o programa político eleitoral de 2014. Agora ainda existem 12 nomes de governantes que telefonaram ao ex-governador e os jovens de Macau querem saber que ainda no seu mandato vai divulgar esta lista e que solicito ao MP que averigüe se isto há ou não um caso de responsabilidade. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Presidente. Agradeço a pergunta do Sr. Deputado Pereira Coutinho.
governar sob o Estado de Direito e seguir tudo que está definido na lei tem sempre sido um objetivo e a base da implementação das ações governativas. E também o governo tem tratado toda a população de uma forma imparcial e de acordo com o princípio de justiça. Quanto aos funcionários da função pública, todos têm de, então, observar a lei e todos os trabalhadores do governo da RAEM também têm de atuar nos termos da lei. E quanto ao caso em que o ex-procurador Ho Chi Minh referiu durante um julgamento no TUI, que houve então um governante a pedir a colocação de um familiar seu no MP, quanto a isto, parece-me que não foi apresentada uma lista sobre esta matéria e, de acordo com o Estatuto, se qualquer funcionário violar regras disciplinares, então, se tiver conhecimento, os outros funcionários podem também denunciar e, após investigação, se apurar que de fato houve uma violação disciplinar, vai ser instaurado um processo disciplinar para o efeito. E quanto aos casos da ex-secretária e da atual secretária para a Administração e Justiça, na apresentação de familiares para trabalhar no Ministério Público, o CCAC já procedeu à respectiva investigação e, neste momento, de acordo com o ETAM e as normas de conduta dos titulares dos principais cargos da RAEM, se houver lugar, vai então apurar as respectivas responsabilidades. Não há esta lista, não existe. Deputada Chan Hong, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Querido, no Plano Geral de Desenvolvimento da Grande Bahia, que foi recentemente publicado, define o posicionamento de Macau como um centro e uma plataforma, e foi editado um outro, uma base para o intercâmbio e cooperação entre as diversas culturas com predominância da chinesa. Trata-se de uma estratégia do país para promover o desenvolvimento de Macau e o aproveitamento pleno das suas vantagens na Grande Bahia, o que é muito importante para a conjuntura geral. Macau é um local de encontro das culturas chinesa e ocidental, onde a história e estas se fundem aprofundadamente. Macau tem sido uma via importante de comunicação entre as culturas chinesa e ocidental. O novo posicionamento de uma base representa o reconhecimento do papel de Macau no intercâmbio cultural por parte do país, mas também a entrega a Macau das missões de base para o intercâmbio e a cooperação entre várias culturas e a promoção do desenvolvimento da cultura e tradição chinesa. Tal como referiu o chefe executivo, após a publicação do referido plano, há que recorrer ao turismo e lazer de nível mundial para promover a cooperação e o intercâmbio entre várias culturas. O posicionamento de Macau é claro, os seus objetivos são claros. E a seguir, a questão que se coloca é como se pode fazer bem tudo isto. Para construir uma base, é necessário, em primeiro lugar, promover o valor associado à cultura chinesa e criar em conjunto com a diversidade cultural de Macau. Senhor chefe, de que planos concretos dispõe o governo para promover a construção da referida base? Como vai aproveitar as vantagens históricas e culturais para promover essa construção, com vista a concretizar mais rapidamente o objetivo da diversificação adequada da economia? Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Chan Hong. As linhas gerais atribuem a Macau para servir de base na promoção da coexistência de culturas. E esta nova missão significa que Macau vai assumir a maior responsabilidade e tarefas. Por isso, nós temos de aproveitar a profunda história e cultura de Macau como posicionamento para promover a afirmação do Centro Mundial de Turismo e Lazer. E aproveitar
para aprofundar a cultura com os países lusófonos. Por isso, são duas vertentes que complementam-se entre si. Que temos a cultura chinesa como predominante e a coexistência de culturas. Quer dizer, temos as várias tradições culturais. Como que nós devemos fazer? Eu creio que temos de aproveitar as características de Macau, tendo como predominância a cultura chinesa e a coexistência de diversas culturas. Primeiro, nós temos de dar importância à preservação do nosso património cultural, que está já integrado na lista da Unesco. Então, nós temos de fazer bem o nosso trabalho na conservação e manutenção do nosso património cultural. A segunda vertente é através destas características e do património imaterial, como é que nós vamos promover a cultura, especialmente como tornar os nossos produtos culturais em produtos comerciais. Nós temos criado um fundo, a fundo da cultura, para subsidiar as ações de desenvolvimento da área de criação e inovação cultural. Quer dizer, as questões referidas pelo deputado Chan Hong, nós temos como vantagem a nossa uma cultura característica, e que se Macau que vamos convergir para que Macau se torne numa base. Eu creio que se trata de um trabalho de longo prazo para o governo promover as indústrias culturais com características locais, que segundo uma estatística grosseira, não muito pormenorizada, do design, de espetáculos, da nossa gastronomia, e através do governo que são promovidas ações para dar ênfase às características desses setores. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo, Deputado Chan Hong. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. As linhas gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Bahia foram lançadas com objetivos claros e conteúdos nítidos para a construção da Grande Bahia. Os residentes de Macau receberão benefícios no âmbito da educação e cultura, segurança social, serviço público e inovação tecnológica, e Macau irá encontrar oportunidade para se integrar no desenvolvimento do país, sob o princípio um país dois sistemas. O governo AM tem desempenhado plenamente o papel de um centro, uma plataforma e uma base, e aprofundando de forma contínua os serviços jurídicos e a área judicial de Hong Kong, Guangdong e Macau, especialmente no aprofundamento da cooperação judiciária interregional, na promoção do mecanismo de troca de opiniões jurídicas e na promoção mútua do mecanismo jurídico com bons resultados. Um dos elementos essenciais da construção da Zona da Grande Bahia é a construção de um ambiente comercial regido pela lei. Por isso, uma das missões importantes das linhas gerais é a criação de um mecanismo de resolução de disputas diversificadas, e o essencial reside na arbitragem e conciliação. A autonomia destes dois mecanismos e de resolução de disputas é relativamente forte, e as cidades da Grande Bahia já criaram mecanismos de arbitragem e conciliação, o que facilita a formação de situações de concorrência. Se o regime de arbitragem e conciliação for aperfeiçoado e a qualidade pessoal for regulada, os interessados facilmente serão atraídos para recorrer a esse regime. Mas tal situação também tem algumas desvantagens, como a existência de obstáculos para a execução das decisões de arbitragem e dos acordos de conciliação.
Senhor chefe executivo, o que pensa sobre os conflitos na zona da Grande Bahia e de que medidas concretas dispõe o governo para os resolver? Muito obrigado. Senhor chefe executivo, obrigado, senhor presidente, pela questão colocada. Na construção da região da Grande Bahia, é necessário nós acautelarmos a necessidade de encontrar os mecanismos para a resolução de conflitos. As linhas gerais de planeamento para a reforma da região do Delta das Rio das Pérolas também prevê que nós temos que dispor de mecanismos próprios para a resolução de conflitos. E em 2014, os serviços para estudos de política concluiu um estudo sobre o assunto e as conclusões apontam para a necessidade de um sistema diversificado que engloba as diversas partes e depois aplicar a legislação das diversas partes e é um estudo que neste momento está a ser apreciado depois em forma de lei pelo órgão legislativo. Neste momento, nós estamos a trabalhar no sentido do reconhecimento das decisões que são tomadas na arbitragem e também na conciliação. E para isso também é necessário nós termos uma aliança das diversas partes para que os conflitos possam ser resolvidos e que Macau possa desempenhar um papel na arbitragem de conflitos em casos relacionados com os países de língua portuguesa e com entidades do interior da China. Tenho que reafirmar aqui que nas linhas gerais de desenvolvimento da Grande Bahia é necessário também promover um mecanismo para a resolução de conflitos e assegurar os interesses das partes em conflito. Para isso, nós estamos a trabalhar e também fazer valer os nossos recursos humanos bilíngues. Deputado Lau Chingai, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Quanto ao desenvolvimento da ilha Hanshin, o Presidente Xi Jinping indicou que não devemos esquecer o nosso objetivo inicial para que este local esteja cheio de dinamismo, promovendo o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau. Isto bem reflete a grande atenção prestada pelo Presidente Xi Jinping a Macau, bem como o grande apoio e a grande importância para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia. E o tal espírito está concretizado nas linhas gerais do Plano de Desenvolvimento da Grande Bahia. A cidade de Zhuai também esteve muito ativa recentemente. O Presidente da Câmara Municipal de Zhuai, Yao Yishen, afirmou nas duas sessões estatais deste ano que ia implementar políticas e medidas para promover o desenvolvimento da diversão adequada da economia de Macau e proceder a uma nova revisão do planeamento urbanístico, tendo em vista a salvaguarda da prosperidade de Hong Kong e Macau e a promoção do desenvolvimento da diversão adequada da economia de Macau. A missão de Zhuai é clara, mas os pormenores não estão disponíveis. Senhor Chefe Executivo, como é que Macau vai impulsionar a cooperação aprofundada entre Hanshin e Zhuai? Existe alguma concepção concreta para promover efetivamente o desenvolvimento da diversidade adequada da economia de Macau? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, muito obrigado pelas suas questões levantadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
quando a diversificação da economia de Macau e o desenvolvimento sustentável tem sido trabalhos ao longo do tempo da RAEM de promover o desenvolvimento entre Macau e a ilha de Hanging. É uma tarefa muito importante e tem grande sentido. Tal como o deputado Lau Ching-ai disse que recentemente também os líderes do município de Zhuhai manifestou uma sua atitude e também entrou em contato com Macau para discutir sobre determinados trabalhos no âmbito da cooperação. Por exemplo, no dia 23 passado, já foi adentrada a ideia da possibilidade de assinar um documento de cooperação na área de medicina tradicional chinesa, por exemplo, utilizar os terrenos do Parque Industrial Parque da Medicina Tradicional Chinesa na ilha de Hanging para promover os trabalhos de desenvolvimento do setor, por exemplo, utilizar estes terrenos para promover o desenvolvimento do setor financeiro e também foram delineadas as ideias de reforçar o intercâmbio entre Guangdong e Macau, nomeadamente as zonas na linha costeira de Guangdong. Mas quanto aos pormenores, acho que ainda temos de aguardar algum tempo para saber das novidades. Termino aqui a minha apresentação sobre esta matéria. Muito obrigado. Deputada Song Pei-Kei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. A família é a pedra basilar para a estabilidade social. Há um grupo de encarregados de educação que, na juventude, trabalhou para a família, mesmo sujeitando-se a estarem separados, tudo para os seus familiares e filhos poderem ter uma vida estável. Estão sozinhos aqui e prestaram serviços a Macau durante dezenas de anos e hoje envelhecidos apenas humildemente anseiam por ter os filhos a cuidar deles e toda a família a viver em conjunto. Para atingir este desejo, eles andam sempre de um lado para o outro a pedir. Creio que Vossa Excelência também sabe perfeitamente, pois a quando da reeleição de Vossa Excelência, eles ajoelharam-se e pediram ajuda. E na altura o Sr. Chefe Executivo afirmou que ia refletir ativamente junto do Governo Central. Hoje em dia, ainda estão a correr de um serviço para o outro a entregar cartas e a pedir ajuda, mas depois de passar por vários serviços e de entregar cartas, apenas foram sempre atendidos por um chefe de departamento e as respostas dadas que iam registrar as solicitações e refletir junto do superior hierárquico. Perante esta atitude, como é que os encarregados de educação podem ficar quietos à espera? Por isso, eles têm de continuar a marchar e entregar as suas cartas, lutando esses seus direitos e interesses. Eles afirmam que no passado dialogaram com diferentes grupos e personalidades da sociedade, incluindo alguns colegas presentes, os deputados Sou Ka-ho, Mkok Cheong e Cheon Teng, entre outros. Todos disseram que têm simpatia por eles e que querem apoiá-los e que a sociedade espera que haja bons resultados para eles. Perante esta atmosfera social, se o governo RAEM conseguir atuar de forma ativa, acredita-se que há uma solução para tudo isto. Sr. Chefe Executivo, o governo RAEM vai ter ainda a oportunidade de resolver a questão dos filhos maiores durante o seu mandato? Afinal, vai ser possível ou não? Os tais encarregados de educação só querem obter uma resposta clara do governo. É que aqui tenho uma carta a apresentar ao chefe executivo, que são desses encarregados. Espero que o senhor chefe executivo possa ter um encontro com eles. Muito obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a pergunta da deputada Song Pei-Kei. Eu compreendo perfeitamente que esses residentes de Macau esperam reunir com os seus filhos que se encontram no interior da China. E o governo também tem prestado grande atenção sobre a matéria, mas de acordo com a política desta matéria, é da competência do governo do interior da China e que as reuniões e que as opiniões recolhidas foram já transmitidas ao governo central. E em 2009, novembro de 2009, que foram então publicados os conhecimentos que essas famílias locais precisam de saber para pedir a residência dos seus filhos maiores residentes no Oriente da China para Macau. Se os maiores, se forem filhos maiores, então têm de
apresentar o seu pedido junto dos serviços competentes do interior da China. E os filhos maiores que se apresentarem o seu pedido depois de 11 de novembro de 2001, então, tende então reunir outros requisitos, e se os filhos tiverem 16 anos de idade e que precisam do cuidado dos pais, podem então os seus encarregados de educação residentes em Macau requerer a sua vinda a Macau, mas só que a cota é para meramente um menor nestas condições. E dentro desses conhecimentos já emitidos, os pais podem requerer e pedir de acordo com as condições definidas. E depois, se tiver mais notícias, vou então responder à senhora deputada. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputado Sou Carrol. Residentes de Macau, esta sessão de perguntas geralmente não gosta de apresentar as perguntas, mas eu creio que a pergunta de hoje é possível responder pelo chefe executivo. Não sei se quer responder ou não. No passado mês, o pai da falecida, daquela estudante que morreu na estrada, o pai disse que a sua filha não será a primeira nem será a última que aconteceu isso. E eu sei que o governo já soou este alarme. E depois do reconhecimento mútuo das cartas, eu sei que isso, de facto, há uma dificuldade de aplicar a lei. Sabemos que depois do reconhecimento das cartas de condução, 300 milhões de residentes do interior da China podem vir conduzir a Macau, na teoria. Nós sabemos que esse reconhecimento, se os do interior da China virem a Macau, isto seria muito mau. Desde em 2011, o chefe executivo referiu que as grandes políticas devem passar por uma consulta pública. Não sei se é possível solicitar às autoridades do interior da China que o reconhecimento mútuo é só para reconhecer as cartas de condução de Macau. E a pergunta é simples. O governo, o chefe, será que é preciso morrer mais pessoas para suspender e parar e pensar sobre esta política do reconhecimento mútuo, bem como efetuar uma consulta pública? Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Sou Carro. Eu reafirmo mais uma vez, fiquei muito chocado com esse acidente, desde que seja uma residente de Macau. Mas nós temos de separar as coisas, nós temos de reforçar a nossa fiscalização para fiscalizar esses actos ilegais de condução. O reconhecimento mútuo de licenças não é uma coisa inovadora, e isso acontece em muitos países, que nós não podemos associar o reconhecimento mútuo de licenças com os acidentes de aviação. Eu posso pedir à Direção de Serviços de Tráfico para prestar esclarecimentos sobre a situação. Quer dizer, depois do reconhecimento, não queira isto dizer que os automóveis possam entrar em Macau. Quer dizer, eu só posso comprometer-me que vou reforçar as nossas ações de fiscalização. Que, segundo a minha opinião, eu acho que não devemos misturar as duas coisas. Deputado Si Kalon.
Senhor chefe executivo, nos últimos 10 anos, Vossa Excelência tem insistido nas ideias apresentadas nas eleições, a continuidade e inovação e as aspirações comuns para o futuro. Sob a liderança, o governo tem cumprido seriamente as suas funções e assegurado uma governação estável e sustentável, com a concretização das ideias governativas de governação virada para a população e construção conjunta e usufruto mútuo. O problema das 19 mil habitações públicas herdado da história foi também resolvido de forma relativamente melhor. Mas a participação da fortuna social aumentou significativamente, passando de 1.000 e tal milhões em 2000 para 18 mil e tal milhões em 2019. Apesar de Vossa ter concretado a maior parte das suas ações coberturas, em algumas matérias os resultados não atingiram o previsto. Por exemplo, o regime de recrutamento centralizado, que apesar de alguma melhoria, não consegue satisfazer as exigências de recrutamento altamente eficaz. A lei da renovação urbana, que continua por fazer e está em discussão e estudo há já mais de 10 anos, e as obras públicas onde se registram constantes alterações e falta de rigor na gestão da orçamento, faltando o mesmo mecanismo eficaz de resposta. Recentemente, alguns governantes, por estarem prestes a deixar os seus cargos, já manifestaram uma atitude passiva nas suas afirmações e atuações, abandonando mesmo a antiga postura positiva. Senhor chefe executivo, relativo ao recrutamento centralizado, à legislação da lei da renovação urbana e à construção e gestão do orçamento das obras, de que medidas de melhoria dispõe? Como é que vai mudar a postura passiva de alguns governantes para que estes mantenham o seu empenho e dedicação, concluindo todas as tarefas governantes durante o resto do seu mandato? Senhor chefe executivo, obrigado, senhor presidente, pela questão do deputado Cicalo. Ao longo dos últimos 10 anos, o governo RM tem atuado de forma pragmática na aplicação das linhas de ação governativa no sentido de melhorar o bem-estar da população. As três vertentes da sua questão de deputado são preocupações também do governo. Pode haver disparidade entre a expectativa e a realidade, mas nós assumimos o compromisso de melhorar o nosso trabalho. Com o novo regime de recrutamento centralizado, nós temos vindo a aperfeiçoar todo o funcionamento do sistema. E quanto à renovação urbana, nós temos lançado novas leis para esse efeito, como é o caso da legislação sobre habitação temporária, habitação para troca, e também a criação de uma empresa para essa finalidade e definir as taxas respectivas para o consentimento de renovação urbana. Nós vamos acelerar o nosso trabalho legislativo nesse sentido. Quanto ao controle orçamental, depois da aprovação da Lei de Enquadramento Orçamental, nós temos vindo a reforçar e intensificar a fiscalização e supervisão do nosso orçamento e da execução orçamental. No passado tem havido empreendimentos que não foram realizados e outros que foram realizados. Acho que a população pode fazer o seu juízo de valor sobre o nosso trabalho de acordo com o que nós fazemos. Ainda temos um mandato por cumprir. Nós vamos dar observância às nossas normas de atuação e também vamos procurar proporcionar o melhor serviço à população e assumir com responsabilidade as tarefas que nos cabem e também implementar as linhas de ação governativa para atingir os objetivos definidos. Deputada Arão, ok. Obrigado, Sr. Presidente. As linhas gerais do Planeamento de Desenvolvimento da Grande Baía definem expressamente que se vai promover a cooperação dos serviços financeiros com características próprias. Há dias, o governo afirmou a intenção de transformar Macau numa plataforma financeira sino-lusófona e o Banco da China também criou, na sua sucursal em Macau, uma plataforma de empresas para alocação financeira com características próprias.
Contudo, trata-se do início destes serviços em Macau e existem ainda imensos desafios e dificuldades, por exemplo, imperfeições da legislação e políticas complementares, falta de profissionais e conhecimentos ainda insuficientes do mercado de investimento sobre estes serviços. Senhor Chefe Executivo, comparativamente a outras cidades que integram a Grande Bahia, que têm um desenvolvimento mais amadurecido dos serviços financeiros, Macau pretende desenvolver em complementaridade os serviços financeiros com características próprias na Grande Bahia. Deve então ultrapassar os obstáculos e dificuldades e assumir a cooperação regional das suas vantagens enquanto ponto de ligação entre a China e países lusófonos. Como é que isto vai ser feito? Mas, a fim de satisfazer as necessidades do futuro desenvolvimento, como é que vai aperfeiçoar as políticas complementares de incentivo e a formação de talentos locais na área financeira? Macau tem promovido os serviços financeiros com características próprias, mas há quem diga que a educação e a operação insuficiente. Então o governo tem de reforçar para que o mercado de investimento, as empresas do público conheçam bem a situação dos serviços financeiros com características próprias em Macau, aperfeiçoando o ambiente para o seu desenvolvimento e empenhando-se na construção do respectivo sistema. Como é que isto vai ser feito? Senhor Chefe Executivo, muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado pelas suas questões colocadas, deputada Ângela Leão. Nas linhas gerais, já se define qual o rumo que vai seguir para o desenvolvimento do setor financeiro peculiar. Para concretizar o objetivo delineado nas linhas gerais que diz respeito à construção de uma plataforma de serviços entre a China e a PLP, nós temos as seguintes sugestões. Apoiar as empresas de realizarem empréstimos através da plataforma concedida em Macau, criação de uma sede para o tratamento dos assuntos e também atrair mais empresas de locação financeira ou de financiamento que cria as suas sedes cá em Macau. Criar mais instalações para o apoio dos quadros qualificados e formação de talentos, promover a cooperação ou o lançamento de obrigações cá em Macau para financiar ou conceder mais meios ou recursos ao desenvolvimento do setor financeiro e também incentivar as instituições de ensino superior para realizarem cursos sobre este assunto de sector financeiro peculiar e também listar os quadros qualificados que Macau necessita para desenvolver as finanças com características próprias de Macau. Muito obrigado. Deputado Zé Anting, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Segundo o relatório da ação do Governo Central apresentado durante as reuniões em Pequim, vão ser enviados todos os esforços para Hong Kong e Macau agarrarem as oportunidades preciosas da construção conjunta de uma faixa e uma rota e da Grande Bahia, aprofundando a cooperação recíproca com o interior da China, no sentido de contribuir para o desenvolvimento e progresso conjunto de Macau e o interior da China e para a manutenção da estabilidade e prosperidade. Macau e o interior da China têm de criar sistemas de cooperação e mecanismos de inovação, pois só assim é que será possível promover a articulação com a Grande Bahia. As linhas gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Bahia definem os apoios da Jiangmen, Hong Kong e Macau para a construção da Zona Econômica da Bahia Taquan e a aceleração da exploração em Zona Marginal Yinghuan. Durante as recentes reuniões da APN e CCPPC, 24 membros de Macau na CCPPC propuseram apoio para estudar a criação da Zona Experimental Especial Macau-Jiangmen, tendo apresentado ideias inovadoras para Guangdong e Macau implementarem a plataforma de cooperação transfronteiriça. Senhor Chefe Executivo, qual é a ideia do Governo sobre a cooperação de Jiangmen e Macau na construção de uma zona experimental especial? Os governos de Guangdong e Macau já estudaram e discutiram sobre esta construção. Com vista à integração mais rápida de Macau na construção da Grande Bahia, o Governo vai tomar essa zona experimental como ponto piloto, apresentar mecanismos concretos e inovadores ao nível da interligação das partes? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Presidente. Obrigado, Deputado Zhang Onbei. As linhas gerais de desenvolvimento
do planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía define claramente que há que acelerar os trabalhos de exploração e desenvolvimento da zona de Inhuan, de Jiangmen. E também foi apresentado no relatório da ação do governo central a criação da zona experimental especial Macau-Jiangmen, o que é de todo o que o governo de Macau tem dado desde aquela data toda a atenção. Desde setembro do ano passado, nós, em conjunto com os serviços competentes de Jiangmen, realizamos várias reuniões para debruçarmos-nos sobre várias matérias, como, por exemplo, planos, programas de organização, ideias inovadoras sobre a cooperação recíproca e transfronteiriça Nós vamos então aproveitar as nossas vantagens, bem como as vantagens de Jiangmen, por forma a criar esta zona experimental. Para a sua criação, estamos a pensar no sentido de a criação em conjunto e gestão em conjunto. Em março, em duas reuniões dos dirigentes das duas partes, eu também troquei opiniões com o dirigente de Jiangmen, por forma a implementar os estudos e análises para a criação desta zona, esperando obter apoio do governo central. Deputado Chen Chao-mo, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. As linhas gerais do Planeamento do Desenvolvimento da Grande Baía são um documento diretor e orientador que define no presente e para o futuro os planos de desenvolvimento da Grande Baía que projetam até 2022, perspectivando metas de longo prazo até 2035. Enquanto uma das 4 cidades nucleares dessa região da Grande Baía, o desenvolvimento foi definido como centro internacional de turismo e lazer e plataforma de cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, bem como a base de intercâmbio e de cooperação caracterizada pela coexistência de diversas culturas, como predominante da cultura chinesa. As linhas gerais sugerem também o conceito de cultura da Grande Baía para promover um vibrante desenvolvimento cultural conjunto com o processamento dos serviços culturais da rede pública. Senhor Chefe Executivo, quais os planos ou medidas concretas que dispõe a RAM para incentivar a cooperação entre os diversos setores e o governo, em articulação com as outras 3 cidades regionais, Hong Kong, Macau, Cantão, Foshan, com o objetivo de projeção da cultura gastronómica típica e de construção de uma cidade de gastronomia mundial? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Chen Chao-mo. Já acabamos de definir um plano para promover a cultura gastronómica de Macau, típica de Macau. E vamos reforçar as ações de intercâmbio e apoiar o desenvolvimento da nossa gastronomia quanto às cidades irmãs, que é através de uma cooperação inovadora a promover as atividades relativamente à gastronomia e ao turismo. A Direção dos Serviços de Turismo participa nessas ações e tem uma série de trabalhos que é exigido pela classificação de Macau como uma cidade gastronómica definida pela Unicef. Além disso, o Fundo de Cultura tem prestado o seu apoio, como é que esses produtos são apresentados. Eu creio que vamos reforçar os nossos trabalhos, especialmente prestando a devida atenção às PME. Com o IAM, nós temos, através da sua reestruturação, como é que poderemos acelerar a emissão de licenças para essas PME, porque é para encorajar as pessoas a continuar ou manter as suas atividades
tanto a DST, o Serviço de Economia, o Fundo de Cultura. Temos vindo a apoiar e promover a cultura gastronómica, especialmente explorados pelos PME. Deputado Marçoquinho. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Secretário, foi publicado no dia 21 de abril a Ordem Executiva, o número Ordem Executiva 68 de 2018, que delega no Secretário para as Obras Públicas, Raimundo Rosário, todos os poderes necessários para, em nome da RAEM, celebrar com o Ministério da Segurança Pública da República Popular o acordo entre o interior da China e a RAEM sobre o reconhecimento recíproco das cartas de condução. Faltam hoje 3 dias para referir a ordem executiva completar um ano, mas é desconhecido ainda o trabalho dessa. Assim, a população pediu-me para poder Sr. Secretário, qual a situação do reconhecimento recíproco das cartas de condução? Afinal, o governo vai reconhecer ou não as cartas de condução? Vai decidir ainda durante este ano? Ou apenas depois é que irá decidir sobre o reconhecimento ou não das cartas de condução? E em relação aos filhos maiores, aqui também tenho uma carta que gostaria de te entregar. Muito obrigado. Senhor Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente, pela questão do deputado Marçoquinho. O governo da RAEM tem vindo a aplicar de forma ordenada os trabalhos de reconhecimento recíproco das cartas de condução. Neste momento estão a decorrer os contatos com as entidades competentes e depois vai ser celebrado o acordo necessário. Deputado Wong Hin-Fai. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, o relatório do trabalho do governo apresentado em março do 40 ano pelo programa Xlica já refere que a implementação do plano de construção da Grande Bahia, a articulação entre os planos de desenvolvimento e a facilitação da mobilidade urbana e dos meios de produção. Na realidade, as entidades competentes do Conselho de Estado já se reuniram com as autoridades das 3 localidades na região da Grande Bahia para impulsar a construção desse projeto. Como resultado, vemos o reforço da intercomunicação das infraestruturas, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a inauguração da linha ferroviária da alta velocidade, o Andong Shenzhen-Hong Kong, a construção do Centro Internacional de Tecnologia, o Corredor da Ciência, Tecnologia e Inovação Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Macau, a liberação das trocas comerciais, as facilidades da movimentação de pessoas e mercadorias, a crescente integração dos mercados, as medidas para facilitar a fixação de residência e o emprego da população de Macau no interior da China e o crescente sentimento de felicidade e de sucesso dos habitantes da Grande Bahia. Assim, Sr. Chefe, como irá o governo RAEM corresponder e participar nos trabalhos no âmbito dessa integração regional? Chefe Executivo, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas suas questões colocadas do deputado Wong Hin-Fai. O Governo, em articulação com as orientações e o que está definido pelo Governo Central, desenvolver os seus trabalhos. Está a aplicar esforços para transformar Macau numa cidade internacional e tentar também transformar Macau numa cidade onde a população vive contente e trabalha alegre. Mas para alcançar precisamente estes objetivos há que articular agir em articulação com os trabalhos do Governo Central e também foi criado um grupo cujo chefe executivo assume a liderança e, além disso, vai ser reforçado os trabalhos de intercâmbio, os serviços competentes em articulação em consonância com as suas funções, vai realizar trabalhos para promover a inovação tecnológica e a interação ou intercomunicabilidade das infraestruturas. E, além disso, vai ser desenvolvido de forma ordenada os trabalhos de desenvolvimento de projetos no interior da China, que compreende 49 projetos, e também vai ser clarificada quais as unidades responsáveis pelos projetos. E, além disso, vai ser aditado ao anexo do plano quinquenal as respectivas menções e também daqui para frente, o que nós pretendemos é que conseguimos trabalhar em prol do bem-estar da população. Deputado Alcamsan.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. O reconhecimento mútuo das cartas é uma política grande e por isso é necessário consulta pública, como foi referido o meu colega Solução. Agora vou voltar à minha questão. Quando se esforçava para ser reeleito em 2014, o senhor prometeu pelo menos a construção de 28 mil habitantes da zona A dos Terros. O seu mandato está prestes a terminar, mas nenhuma dessas foi construída. Vossa gente não cumpriu a sua promessa e perdeu credibilidade perante o povo. Há 2 anos, a Vossa também prometeu que ia abrir ainda durante o mandato deste ano mais uma cadeia de habitação. E o governo já anunciou que ia fazê-lo este ano. Contudo, a população ficou muito desapontada porque o governo revelou que ia lançar a concurso apenas 4 mil frações e que não ia haver lista de espera após a atribuição dessas 4 mil frações, as quais são apenas uma gota de água para dezenas de milhares de candidatos. Ou seja, mais surpreendente é ter ainda revelado que 25% dessas 4 mil, ou seja, 100 são T1. Sabe-se que, quer seja o método de ordenação por pontuação previsto na nova lei, quer o de graduação e sorteio na lei atual, os candidatos individuais apenas acompanham a corrida, não tendo qualquer oportunidade. Só os agrários familiares nucleares ou famílias com idosos ou deficientes é que conseguem sempre uma habitação econômica e estas não são normalmente compostas por mais de 3 ou 4 pessoas. Na candidatura à habitação económica de 2013, como as frações T3 e T2 já tinham sido escolhidas por candidatos mais bem posicionados na lista de algumas famílias. Na minha opinião, o governo já sabe que são muitos candidatos à habitação económica e os terrenos reservados à habitação pública são suficientes para construir mais de 40 mil frações. Por exemplo, já confirmou que o terreno com mais de 60 mil metros quadrados na Avenida Wailong vai ser destinado com 6.500 habitações económicas. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Obrigado, deputado ao Comissão. O governo da ARAEM presta grande atenção à questão da habitação da população e, de acordo com a Lei da Habitação Econômica, há que, então, definir as tipologias e a lista de candidatos para avançar com os respectivos trabalhos. Neste momento, estamos agora a proceder aos trabalhos relacionados com a construção de frações nos 4 lotes da zona B4 e também promover os trabalhos da construção da habitação econômica na zona A. E vou agora explicar o atraso nas obras de conquista ao mar da zona A. Foi devido à falta de arreia que teve que suspender na altura as obras de aterro. E depois de uma articulação e o apoio da província de Guangdong, então, em dezembro de 2016, conseguimos chegar a um consenso e começou a refornecer areia para essas obras em março de 2016. E também, na altura, foram então definidos mais 2 locais para a recolha de areia. E no mesmo ano, em dezembro, começou a reabastecer areias através daqueles 2 pontos para as obras de aterro da zona A. E em 2017, em julho, concluíram as obras de aterro. Vamos também proceder aos trabalhos de construção da habitação econômica da Avenida Wailong. A primeira fase, aliás, toda aquela zona de Wailong, todas as frações são de habitação pública, de habitações econômicas. E quanto à estrada Wailong, o governo está agora a acompanhar os trabalhos quanto à elaboração das plantas e dos projetos. Em abril de 2017 foi então o CPU autorizado, emitido pelos serviços competentes e
entendemos que depois de ter as obras, esses projetos aprovados e concretizados, vão ser então lançadas as seguintes obras no segundo trimestre, como já foi explicado, que foram então lançados estudos quanto à procura e oferta. Deputado Mcauchan, face aos casos de abuso de poder em vários serviços denunciados no relatório da atividade de 2017 do CCD, os quais demonstram a imagem do governo de que medidas de resolução transparente é que o chefe que dispõe. Também está relacionado com o gabinete de Macau em Pequim, também o IAM, IPIM, CPTTM, e também está relacionado com as Forças de Segurança, Direção de Serviços Correcionais, Instituto Cultural, Obras Públicas, DSAD, IH e também Serviços da Alfândega. O chefe executivo, durante o seu mandato, vai resolver isso. Não é só resolver em termos de levantar um processo penal ou um processo disciplinar. Não é só isso que é uma responsabilização. É que nós temos lei, regulamentos administrativos que estabelece critérios básicos que os dirigentes de serviços, no seu artigo 23, deve divulgar uma sanção. E tendo em conta tudo isso, também é possível, pode, de acordo com esse fundamento, suspender as respectivas funções. E o chefe executivo também pode garantir que possa prevenir que haja abuso de poder. A questão é que, depois de tantas situações, o chefe executivo será que ainda não decidiu nada? Não será que ainda deve discutir em termos de responsabilização ainda durante o seu mandato? Deve, sim, responsabilizar administrativamente todas essas situações já acontecidas. Faça a favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão levantada pelo deputado Mcauchan. É atuar segundo as leis. Esse é o princípio que temos vindo a prosseguir. Quanto às infrações administrativas, tem merecido toda a atenção do Governo, especialmente quando envolvem a trabalho da função pública. Esses casos são tratados com todo o rigor. Todos esses processos já foram transferidos quando implicam violações penais. Todos esses processos já foram enviados para o MP e que implicam matérias disciplinares. Já foram instaurados os respectivos processos disciplinares. Atualmente temos dado instruções aos titulares dos principais cargos para garantir a fiscalização e supervisão dos serviços sob a sua tutela. Temos incumbido a Secretária para a Administração e Justiça para realizar um estudo sobre as reformas que devem ser introduzidas. Eu creio que, quanto ao CPA, de acordo com, ao longo dos mandatos do Governo, temos vindo a apurar, que temos vindo a rever todos esses procedimentos. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Finalizamos as 30 perguntas ao Chefe Executivo. Em nome da Assembleia Legislativa, agradeço mais uma vez o Sr. Chefe Executivo, membros do Conselho Executivo e todos os colaboradores do Governo. Dou por terminada a reunião de hoje.